Paz do Senhor, aqui muito feliz para mais um devocional, mais uma mensagem para edificação da sua fé, da sua vida. Compartilhe com pessoas, com amigos, se inscreva para que mais pessoas possam ouvir e ter fé também. Abra em Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 28, onde diz assim, e Pedro lhe respondeu: Se és tu, Senhor, permita eu ir ter contigo. E Jesus então disse: Vem. Somente esse versículo. Olha só, os discípulos Jesus deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. E então ele iria encontrar com eles depois. Então ele se retira e vai orar, e então vai ter com os discípulos, e o mar estava agitado ali, uma tempestade, e então os discípulos, ao verem Jesus de longe, ele falou assim: o fantasma. Então Pedro, ele falou assim: se és tu, Senhor, permita eu ir ter contigo, permita eu ir aonde tu estás. E Jesus então responde: vem. Então Pedro começa a caminhar pelas águas, o único homem pecador. Ele caminhou ali, a Bíblia não fala quantos passos ele chegou a dar, mas estava caminhando sobre as águas e começou a prestar atenção na tempestade, no mar agitado, e começou a olhar de um lado para o outro, e então afundou. E o texto então diz que Jesus estendeu a mão para Pedro e não permitiu que Pedro morresse, que Pedro se afogasse, Olha só, estavam 12 discípulos no barco e apenas um teve ali a coragem, teve fé de falar: se és tu, Senhor, permita eu ir contigo, Olha, os 12 muito bem, os 11 falaram assim: não, Pedro, você não vai sozinho não, Pedro, a gente vai com você, calma aí que nós vamos também pela fé, A gente entende que a minoria, que de 12, apenas um teve um passo de fé, A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas que poucos serão escolhidos, Muitos vão até dizer que tem fé no momento bom, que creem, mas nos momentos difíceis, aquele que perseverar até o fim, que ter fé, será salvo. Aquele que não somente der um passo, mas que na caminhada continuar tendo fé, Então ali quando Pedro ele se afunda, ele fala: Senhor, não importa que eu vou afundar, Então Jesus apenas estendeu a mão para Pedro e não permitiu que ele se afogasse, que ele se afundasse, E eles voltaram ali para o barco, mas somente por um passo de fé, somente com a coragem, somente Pedro teve. Somente Pedro viveu o incrível, o extraordinário e andou sobre as águas. E então Cristo não permitiu que ele afundasse, mesmo ele começando a olhar para as tempestades. Assim é na nossa vida. Para finalizar, a partir do momento que a gente começar a olhar para a tempestade, para a esquerda, para a direita, se a gente for ligar jornal todos os dias, a todo momento, noticiários, vamos ver notícias de morte, de roubo, de tanta coisa, a gente vai deixar de ter fé, a gente vai ficar, até numa incredulidade. A partir do momento que a gente entender que na caminhada é um passo de fé e é continuar olhando para o alvo, olhando para o alto, assim nós vamos caminhar, independente das circunstâncias, vamos adorar, vamos louvar. Assim nós devemos aprender: não olhe para a esquerda, para a direita, mas continue olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único. Que Deus abençoe grandemente a sua vida com esta mensagem.